Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite a todos, é um prazer estar na sua companhia. Hoje estreamos, ou melhoramos bastante o nosso cenário porque passamos para o estúdio novo, não é? Finalmente temos mais aqui. Espaço, mais possibilidades de estar consigo e bastante mais à vontade. Portanto, como já sabe, este é o especial informação que temos todos os dias de segunda a sexta-feira e as notícias vão começar aqui deste local novo onde nos sentimos muito mais à vontade. Assim é, Luís, vamos lá então. Vem aí uma nova ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, na Turquia. Ao 33º dia da invasão, a destruição de diversas cidades e a fuga de muitos ucranianos da agressão ordenada pelo Kremlin continuam. A invasão russa da Ucrânia cumpre esta segunda-feira o 33º dia. A destruição de diversas cidades e a fuga de muitos ucranianos da agressão ordenada pelo Kremlin continuam. No final de um dia marcado por fortes declarações de Joe Biden contra Vladimir Putin, as Nações Unidas confirmaram quase 3.000 civis vítimas do ataque da Rússia à Ucrânia, incluindo 1.119 mortos, entre eles 99 crianças. Em nova entrevista, o presidente ucraniano reiterou a abertura para um estatuto neutral do país entre o Kremlin e a NATO, mas também que todas as decisões têm de ser referenciadas pelos ucranianos, assumindo a questão da segurança como chave. Este ponto, o das garantias de segurança para a Ucrânia, e que eles também dizem ser importante para eles, este ponto nas negociações é compreensível para mim e está a ser discutido e cuidadosamente estudado. Do lado da Rússia, Vladimir Putin celebrou o Dia da Guarda Nacional, agradecendo a bravura da força criada há 6 anos, no que continua a descrever como uma operação especial na Ucrânia. O presidente da Rússia falou ainda por telefone com o homólogo da Turquia. Putin e Erdogan acordaram realizar as negociações com a Ucrânia em Istambul. O frente a frente entre delegações é retomado esta semana, numa altura em que cada vez mais e mais residentes de Mariupol deixam aquela cidade costeira do Mar de Azov, sitiada pelas forças russas que tentam ligar a região do Donbass à Crimeia. As milícias separatistas de Donetsk garantem ter montado um acampamento para albergar os deslocados de Mariupol, mas a Ucrânia acusa a Rússia de estar a forçar os residentes a deslocarem-se para zonas que controla, depois de os ter bombardeado indiscriminadamente. A Finlândia chegou, entretanto, a ter uma ligação ferroviária proveniente da Rússia. Os proprietários finlandeses do serviço decidiram suspender a dupla ligação diária entre Helsinki e São Petersburgo, rota de muitos russos em fuga da opressão do Kremlin contra quem se opõe ao regime de Vladimir Putin e à invasão da Ucrânia. O chefe dos serviços secretos ucranianos disse que Vladimir Putin quer dividir a Ucrânia em duas partes, reproduzindo a divisão do pós-guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O general Kirilo Budanov receia ter de enfrentar uma guerra de guerrilha, o que tornará este conflito bastante mais longo. Um dia depois do ataque aéreo, os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio na cidade ucraniana de Lviv, situada a 80 quilómetros da Polónia. Os bombardeamentos russos atingiram depósitos de combustível e pelo menos 5 pessoas ficaram feridas. O chefe dos serviços secretos ucranianos disse este domingo que Vladimir Putin quer dividir a Ucrânia em duas partes, reproduzindo a divisão do pós-guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O general Kirilo Budanov, que em novembro alertou para a invasão da Rússia, disse que Moscou tinha sido incapaz de engolir o país e terá de enfrentar uma guerra de guerrilha. O aviso do chefe dos serviços secretos ucranianos acontece na mesma altura em que o líder da autoproclamada República Popular de Lugansk coloca a possibilidade de realizar um referendo no território para se tornar parte da Rússia. Disse que em breve o povo poderá exercer o direito previsto na lei de expressar a sua opinião sobre este assunto. O presidente ucraniano voltou a pedir aos Estados Unidos e à Europa tanques e aviões, pediu coragem aos parceiros do Ocidente e deu o exemplo de quem está no terreno a defender Mariupol. Lembrou que está em contacto permanente com as tropas que defendem a cidade mais atingida pelos bombardeamentos e destacou a determinação, heroísmo e firmeza dos homens e mulheres que estão no terreno. Disse que aqueles que há 31 dias estão a pensar em como entregar dezenas de jatos e tanques
deviam ter 1% da coragem destes homens e mulheres. Desde o início da invasão russa, mais de 2.000 civis morreram nesta cidade, considerada estratégica para Moscovo e que permite uma ligação terrestre entre as regiões de Donbass e da Crimeia. Amanhã vai haver mais uma ronda de negociações, Rico, e creio que dificilmente chegará a algum aspecto positivo. Não é? Sim, Luís, neste momento ainda não há muitas incertezas e há poucas certezas. Os confrontos continuam, a Turquia está a mediar essas rondas negociais, mas ainda há muita distância entre os pontos que são primordiais para a Rússia e dos quais a Ucrânia não quer abdicar. Entre eles, a falta de soberania e a mudança de governo. Correto. Ontem, Zelensky referiu que o conceito de neutralidade para o país não será um problema. Agora, esses dois factos que acabaste de referir e ainda também a situação no Donetsk e também na Crimeia continuam na ordem do dia. Eu acredito que, lamentavelmente, esta guerra está para continuar. É claro. E a frase usada por Biden na Polónia, referindo-se a Putin, veio por pôr mais achas na fogueira da incerteza nas relações entre Putin e o Ocidente. Biden, como toda a gente sabe, disse: este homem, referindo-se a Putin, não pode continuar no poder. For God's sake, this man cannot remain in power. Este homem não pode continuar no poder. As palavras do presidente norte-americano sobre Vladimir Putin levantaram uma série de reações por parte da comunidade internacional e da Rússia sobre se Joe Biden deveria ou não questionar os assuntos internos do país. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken aos jornalistas garantiu que os Estados Unidos não têm nenhuma estratégia de mudança de regime nem na Rússia nem noutro país. Blinken acrescentou que é o povo quem decide quem está no poder. O Kremlin já reagiu às palavras de Biden. O porta-voz Dmitry Peskov, em comunicado, diz que não cabe ao presidente dos Estados Unidos decidir quem está no poder e que é o povo russo que elege o presidente da Federação. Macron pede cuidado para que a escolha de palavras de Biden não se transforme num pretexto para mais conflitos. Numa entrevista a uma televisão francesa, o chefe de Estado foi cauteloso e não usou a mesma expressão. Garantiu que a prioridade de todos os líderes é a mesma: parar com a guerra que a Rússia começou. No domingo, o presidente russo Vladimir Putin emitiu uma mensagem de parabéns à Guarda Nacional da Rússia pelo 6º aniversário. Putin dirigiu-se especialmente às unidades militares envolvidas naquilo que chama Operação Especial em Donbass e na Ucrânia. A Rússia poderá interromper a exportação de gás para a Europa após a exigência de pagamento em rublos, o que será praticamente impossível. A Europa procura agora alternativas à importação de gás desse país. O presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia exigirá, a partir de agora, pagamento em rublos no gás que vende para países hostis, incluindo os da União Europeia, e deu às autoridades russas uma semana para aplicar o novo sistema. Putin pediu ao Banco Central e ao governo que adotem no prazo de uma semana o novo sistema, que deve ser claro, transparente e implica a aquisição de rublos no mercado cambial russo. O anúncio teve um efeito imediato na moeda russa, que registrou valorização diante do euro e do dólar depois da forte queda desde 24 de fevereiro, quando as forças russas entraram na Ucrânia. Os países ocidentais congelaram quase 300 bilhões de dólares de reservas russas no exterior, um roubo, afirmou nesta quarta-feira o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Washington decretou um embargo ao petróleo e gás russos, mas estes continuam a fluir em torrentes para a Europa, altamente dependente dos hidrocarbonetos russos e o principal mercado para Moscovo. A União Europeia também está a considerar um embargo ao petróleo russo. Moscovo trabalha há anos para reduzir a participação do dólar na sua economia, a fim de reduzir a sua vulnerabilidade a sanções. Em março de 2019, a empresa russa de gás pública Gazprom, gigante do setor, anunciou a sua primeira venda de gás em rublos para uma empresa europeia.
Após o anúncio de Putin, Moscovo afirmou que deve avançar mais ativamente para negociar em moedas nacionais consideradas mais confiáveis do que o dólar e o euro. Abramovich e 2 negociadores apresentam sintomas de envenenamento. O magnata russo, antigo dono do Chelsea, terá sobrevivido, juntamente com alguns ucranianos, a tentativa de envenenamento nas negociações pela paz, mas há informações de que se encontra, do ponto de vista de saúde, estável. O bilionário russo Roman Abramovich e outros 2 negociadores ucranianos estão a sofrer sintomas de envenenamento. O envenenamento terá ocorrido no início do mês, com o ainda dono do Chelsea a ter sido intoxicado pouco tempo depois de ter estado em Kiev como negociador de paz. Segundo fontes próximas dos 3 homens, os negociadores começaram a apresentar olhos vermelhos, lágrimas dolorosas e a pele a descamar na cara e nas mãos. Abramovich tem voado de país em país com o seu jato privado e os seus iates a serem avistados na Rússia, Turquia e Israel nas últimas semanas. O empresário viu as suas contas e bens congelados devido às sanções económicas impostas a oligarcas russos e a sua dupla nacionalidade portuguesa via mudança na legislação para descendentes de judeus de sefardistas está envolta em polémica. O site da investigação Bellingcat também confirmou com analistas que os sintomas apresentados pelos 3 membros das negociações são consistentes com sintomas de envenenamento com armas químicas. Segundo o mesmo grupo de investigação holandês, a reunião em que Abramovich e os 2 ucranianos terão sido envenenados ocorreu no dia 3 de março em território ucraniano e durou até às 22 horas. O governo Biden divulgou hoje a sua proposta de orçamento do presidente para 2023, totalizando mais de 5,7 trilhões de dólares em despesa, incluindo o novo imposto sobre bilionários, aumento de impostos para quem trabalha e também para as empresas. O presidente Biden estabeleceu as prioridades económicas para o próximo ano, o que pode ser crucial para as eleições intercalares. No ano passado, a economia cresceu 5,7%, com os Estados Unidos a criar mais de 6,5 milhões de empregos, à medida que o país recuperava da pandemia da Covid-19. Contudo, foi atingido pela inflação mais rápida em 40 anos, com preços a 7,9% acima do ano transato, e a dívida nacional superou este ano os 30 trilhões de dólares pela primeira vez na história. No geral, o governo Biden projeta que o seu orçamento irá reduzir o déficit em mais de 1 trilhão de dólares na próxima década. Como parte do esforço para reduzir o déficit, o governo está a propor um imposto de rendimento aos bilionários, que vai exigir que as famílias com mais de 100 milhões de dólares paguem 20% do seu rendimento total por ano. O governo afirma que só isso irá reduzir o déficit em 360 bilhões de dólares ao longo de uma década. O presidente está também a pedir que o imposto sobre os rendimentos dos cidadãos trabalhadores seja aumentado para 39,6% de 37% e a cota do imposto corporativo seja aumentado para 28% de 21%, revertendo parte da lei tributária do presidente Trump. O governo Biden projeta que o déficit será 1,3 trilhões de dólares, menor em 2022 do que no ano passado. Alguns dos novos gastos propostos serão destinados a esforços para reduzir o crime. O governo Biden está ainda focado nos esforços para lidar com a questão da habitação, com uma proposta de 50 bilhões de dólares para a construção de habitações sociais, que visam resolver as lacunas existentes no mercado e ajudar a estabilizar o mercado imobiliário a longo prazo. Os esforços para aprovar o orçamento do presidente vão enfrentar desafios no Congresso, onde o Senado está dividido em 50-50 e os democratas mantêm apenas uma pequena maioria na Câmara dos Representantes. Portanto, Ricky, os americanos vão pagar mais impostos, as empresas também, reverteu tudo aquilo que Donald Trump tinha feito até 2020. Sim, Luís, portanto é o reverso de uma moeda que já era esperada devido a todos os incentivos que recebemos. Agora, aqui há 2 pontos que eu considero fundamentais. Primeiro, quem tem muito dinheiro vai pagar mais, claro, o que é completamente aceitável. Quem trabalha também vai pagar cerca de 2% percentuais mais.
o que pode ser indicado como algo negativo na apreciação que os americanos vão fazer a Joe Biden nas próximas eleições intercalares. Se no setor corporativo o aumento é aceitável, 6%. Cerca de 6 a 7%, os 2% no bolso dos contribuintes, quando temos uma economia paupérrima neste momento, poderá abrir muita indefinição e também muito desalento por parte dos americanos em relação ao governo de Biden. E se a culpa foi do Covid, o Covid praticamente já lá vai, não é? Mas... Assim é. O governo americano vai incentivar um segundo reforço da vacina para pessoas com 65 anos ou mais. A subvariante BA2 está a alastrar na Europa e nos Estados Unidos, já é responsável por 30% dos casos. O governo Biden planeia dar aos americanos mais velhos a opção de obter uma segunda dose de reforço para se protegerem contra o coronavírus. Quem tiver 50 anos ou mais poderá receber uma segunda dose de reforço da vacina Pfizer-BioNTech ou Moderna. O anúncio ocorre quando as autoridades de saúde começaram a alertar que os Estados Unidos podem ver um aumento nos casos de Covid-19 nas próximas semanas. Anthony Fauci, especialista em coronavírus e diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse na semana passada que não ficaria surpreso se nas próximas semanas se verificar um aumento de novos casos. O alerta surge com o aparecimento da subvariante Omicron, BA.2, que se está a espalhar rapidamente por toda a Europa. Os especialistas dizem que a subvariante pode, em breve, tornar-se na estirpe dominante nos Estados Unidos e resultar num aumento de casos. Nos Estados Unidos, cerca de 1/3 dos novos casos podem vir a ser vinculados ao BA2. Segundo pessoas familiarizadas com o plano da Casa Branca, o segundo reforço poderá receber autorização do FDA já na próxima semana. Para aqueles que são imunocomprometidos ou que são adultos mais velhos, com idade superior a 50 ou pelo menos 65 anos, recomenda-se fortemente uma quarta dose, da mesma forma que se faz contra a gripe. O barril de Brent do Mar do Norte, de referência na Europa, para entrega em maio, cedeu cerca de 5,33% para $114 o barril. Portanto, ao mesmo tempo que o barril da West Texas, intermediado, portanto, recuava cerca de 5,60 cêntimos para $107,62. A capital económica chinesa, que conta 25 milhões de habitantes, enfrenta a sua pior vaga de Covid-19 em 2 anos. A parte oriental da cidade ficará confinada por 5 dias, seguindo-se a parte ocidental a partir de 1 de abril e pelo mesmo período. Portanto, tudo mal na China. Tudo mal na China, Luís, e vamos agora a Nova Iorque. Artistas e atletas da cidade não precisam de ser vacinados contra a Covid-19 para se apresentarem ou jogarem em locais públicos, anunciou o mayor Eric Adams. A notícia está a causar algum mal-estar, sobretudo em funcionários que foram despedidos por não se terem vacinado e que continuam impedidos de regressar aos seus postos de trabalho. O mayor da cidade de Nova Iorque, Eric Adams, anunciou que atletas e artistas já podem atuar, mesmo sem comprovativo de vacinação para a Covid-19. No entanto, a exigência continua a ser obrigatória para trabalhadores de todas as restantes áreas. A medida beneficia atletas que não se vacinaram. Desta forma, todos os atletas e artistas com base em Nova Iorque estão em igualdade de condições. A restrição tinha sido imposta por Bill de Blasio e abrangia todos os trabalhadores de todas as áreas. O atual mayor afirma que a regra não era justa, pois havia uma exceção que permitia tanto a atletas quanto a artistas, que não são de Nova Iorque, atuarem pontualmente na cidade mesmo que não estivessem vacinados. Em torno desta medida foi gerada uma grande polémica por se acreditar que a decisão foi tomada para ceder à pressão das concessões da Major League Baseball. Aaron Judge, astro do New York Yankees, recusa-se, no entanto, a responder publicamente sobre o seu estado de vacinação. A equipa estreia-se na temporada de beisebol no próximo dia 7 de abril contra o Boston Red Sox. A decisão de Adams, no entanto, gera controvérsia, uma vez que os restantes trabalhadores de setores públicos e privados seguem com a obrigação de apresentar comprovativo de vacinação contra a Covid-19 para poderem continuar a exercer as suas funções.
E agora vamos falar da pandemia que, como toda a gente sabe, ofereceu a opção take-out. Acho que toda a gente ia buscar take-out durante a pandemia para não ter que almoçar ou jantar nos restaurantes. No entanto, essas refeições continuam a acontecer e as pessoas continuam a preferir o take-out, não é verdade? Sim, e muitas delas agora optam mesmo por essa opção em detrimento de irem comer a um restaurante, porque pelo menos se poupam na propina, não é? As pessoas também habituaram-se a esta nova alternativa, não é? Sim, habituaram-se a esta nova alternativa e o nosso colega Amadeu Maia foi à rua sentir o pulso dos restaurantes. O hábito de brasileiros e de portugueses e americanos que fazem o take-out, que é pegar a comida e levar para casa, aumentou muito durante a pandemia. Só que esse hábito permanece mesmo após os números da pandemia terem baixado. Vamos conversar com alguns empresários para saber como é que eles veem esse hábito do take-out, pegar a comida e sair. Vamos ver com os empresários aqui da cidade de Newark. Durante a pandemia, Moreira, o take-out virou tipo uma febre. Era um hábito mesmo, a pessoa não queria vir comer aqui por conta do Covid-19, pegava e levava. E ainda continua forte. Como é que você está vendo isso? Rapaz, está incrível ainda, o nosso delivery continua muito forte. Até eu tenho que dizer, né, aqui que eu fui um dos pioneiros, se não fui o pioneiro, né? 1990 foi quando eu comecei a fazer o delivery na cidade de Newark, quando ninguém fazia. Então, até hoje a gente continua aí como pioneiro e tá uma coisa maravilhosa. O delivery nosso é muito bom, o telefone sempre está tocando, a gente tem os nossos deliveries todos nas nossas casas, tá perfeito. Foi uma coisa boa. Ficou depois mas na pandemia, ela cresceu muito. Tipo quantos por cento? Você tem ideia? Já que você é um empresário, sabe sempre de números. Na pandemia teve época de ser 100% delivery, né? Take-out e delivery era 100%, porque a gente estava fechado. Isso foi uma coisa muito grandiosa, porque a gente deu conforto para os nossos clientes estar em casa, né? O pessoal não perdeu o gostinho e aumentou mais. O delivery hoje faz parte da gastronomia de Newark. Quem não tem delivery hoje não sobrevive, né? E com isso você sente falta de clientes estarem no salão? Não, depende muito. Nosso fim de semana, por exemplo, está super cheio, porque o cliente que pede durante a semana, no fim de semana ele está aqui dentro. O cliente que pede durante o dia, normalmente ele vem durante a noite no restaurante. Então uma coisa ajuda a outra, balanceia bastante. Então é um hábito que veio para ficar, mas aí acabou se unindo também com o gosto do cliente que gosta da tua comida e depois no final de semana vem aqui no restaurante. 100%. Isso foi uma coisa, um casal aí, um casamento perfeito. Felizmente as coisas têm estado a correr bem. A gente gostava que fosse melhor, mas a gente vai andando, vamos andando. Quando a pandemia começou a diminuir os números, as pessoas começaram a voltar aos restaurantes. Foi percebido que o take-out ainda continuou como um hábito. Aqui, você notou isso ou diminuiu? O nosso take-out não diminuiu, até pelo contrário, aumentou. O senhor gosta de pedir em casa ou gosta de vir comer no restaurante? Venho sempre a comer aqui aos almoços, já há muitos anos. Conheço o Tony Nobre há 20 e tal anos. Eu já conhecia ele antes de ele comprou este restaurante. Venho aqui uma vez por semana. Eu vivo de 45 minutos daqui da minha casa. Uau. Agora levo comida, camarões para a minha filha, para ela comer à noite. Mas se tivesse de escolher em take-out ou comer aqui, qual que você escolheria? Aqui. Sempre aqui. E na pandemia, chegou a pedir? Sim. E fez o pedido do take-out para casa? Para casa. Para levar para a minha filha, para ela comer. Maravilha. Aqui ele já faz as duas coisas. Comeu aqui e está levando o take-out para a filha? Sim, para a filha, para comer logo à noite camarões. Então, Ricky, as pessoas parece que se habituaram no take-out com a pandemia, mas continuam a consumir e levando dos restaurantes para casa. Oh, Luís, há um ponto aqui muito importante que foi mencionado pelos nossos empresários. As pessoas criaram novos hábitos e agora até frequentam mais o restaurante. Porquê? Porque têm as duas modalidades que lhes permite, portanto, ir ao restaurante quando podem, mas também em momentos em que têm menos tempo ou querem estar no conforto das suas casas, optam pelo take-out e a verdade é que é uma das boas ilações desta pandemia. Sem dúvida, só que de uma prancha de surf tu não consegues almoçar nem jantar. Não, isso é verdade. Um cubano tentou chegar aos Estados Unidos, vejam bem, numa prancha de windsurf para conseguir um tratamento médico.
Eliane Lopes tem uma colostomia para cancro do cólon e deixou Cuba em busca de tratamento de saúde nos Estados Unidos. Um cuidado que não pode receber na ilha de Cuba. Um instrutor de mergulho de 48 anos tentou chegar aos Estados Unidos, vindo de Cuba, em uma prancha de windsurf para buscar tratamento para um cancro no intestino. A guarda costeira resgatou-o na sua prancha a 15 milhas de distância de Isla Morada. Parentes de Ilan Lopes disseram que ele dá aulas de mergulho, scuba diving e treinador de windsurf em Valadero, Cuba. Segundo familiares do instrutor, Ilian tem uma bolsa de coslotomia. Ele precisa de tratamento urgente para a sua condição, por isso ele está desesperado. O regime totalitário nesta ilha está levando todos os cubanos a uma situação de completo desespero, disse uma prima de Ilian ao seu site change.org. De acordo com a guarda costeira, o imigrante estava com um colete salva-vidas e estava com um sistema de GPS e telefone ativos. Ele foi levado para o hospital para avaliação médica. Familiares e organizadores pós-imigrantes estão fazendo um apelo para que Ilian consiga tratamento médico nos Estados Unidos da América. Não há informações do governo se ele vai ficar ou se será deportado para Cuba. Um aspecto notável a ter em conta de grande vontade de chegar aos Estados Unidos para obter tratamento. A ação de gangues em El Salvador está a causar um tremendo burburinho entre os turistas e a afastá-los e a causar um profundo mal-estar na ilha. Daí o governo ter decretado o estado de emergência que suspende os direitos constitucionais do país. Em 2 dias foram mortas 76 pessoas. Face à explosão da violência dos gangues, o Congresso de El Salvador decretou o estado de emergência que suspende os direitos constitucionais no país. Em 2 dias foram mortas 76 pessoas. Numa mensagem no Twitter, o presidente Nayib Bukele felicitou-se pelo facto de a Assembleia Legislativa ter aprovado a medida com 67 votos a favor de um total de 84 deputados. Tudo dentro do quadro constitucional, escreveu, nada a alegar contra. Direitos constitucionais como a liberdade de associação, o direito de defesa ou a inviolabilidade da correspondência e das telecomunicações são suspensos por 30 dias. Além disso, o período de prisão preventiva é alargado de 72 horas para 15 dias. A onda de violência é atribuída à quadrilha Mara Salvatrucha, um dos gangues mais perigosos do país. O Mara Salvatrucha e outros gangues vivem principalmente do tráfico de droga e contam 70 mil membros em El Salvador, dos quais 17 mil estão detidos. Tal como seu predecessor, Bukele declarou guerra aos gangues. Este cenário é um golpe para o governo do presidente salvadorenho, cujo plano de controlo territorial tinha levado à queda significativa dos homicídios nos últimos anos. O empresário luso-angolano Carlos São Vicente foi condenado hoje a 9 anos de prisão efetiva pelo Tribunal da Comarca de Luanda e ao pagamento de uma indenização de 500 milhões de dólares. Foi condenado pelos crimes de peculato e fraude fiscal e a defesa garante que vai recorrer da sentença. Carlos São Vicente, marido de Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, foi condenado pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais e fraude fiscal, e a defesa garante que vai recorrer da sentença. Questionada pela Lusa, a defesa de Carlos São Vicente, a decisão do juiz da causa, Edson Escrivão, não foi unânime. Houve um voto vencido e várias irregularidades registadas no discurso do julgamento, que teve início no dia 11 de fevereiro passado, segundo a mesma fonte. Preso preventivamente desde setembro de 2020, os crimes imputados a Carlos São Vicente, segundo a acusação, envolviam valores superiores a 1.000 milhões de euros. O empresário, que durante quase 2 décadas teve o monopólio dos seguros e resseguros da petrolífera estatal angolana Sonangol, terá montado um esquema triangular com empresas em Angola, Londres e Bermudas, que gerou perdas para o Tesouro angolano em termos fiscais. Para a acusação, Carlos São Vicente criou, a partir
determinada altura, uma espécie de negócio consigo próprio dentro do grupo AAA de que era proprietário, causando o desvio de fundos públicos. As acusações e o excesso de prisão preventiva foram reiteradas vezes contestadas pela defesa, que agora promete recorrer a sentença ditada na terceira secção criminal do Tribunal da Comarca de Luanda. A cobertura das audiências deste julgamento foi boicotada pelos jornalistas após serem impedidos de aceder à sala no primeiro dia do julgamento de Carlos São Vicente por solicitação de defesa. Um oficial de justiça informou os jornalistas, naquela ocasião, de que estes não deveriam captar imagens nem áudio, mas apenas tomar nota, o que os profissionais da imprensa recusaram por considerarem um impedimento pelo facto de se tratar de uma audiência pública. Aqui em New Jersey, a 37ª Gala dos Serranos decorreu no Pisca, em Elizabeth, com a presença de 5 autarcas portugueses. A estabelecer novas sinergias entre o queijo e outros produtos portugueses e levar os mesmos a outras comunidades dos Estados Unidos são os próximos objetivos desta organização. Os Serranos organizaram este final de semana o seu 37º convívio anual, onde uma vez mais o queijo da Serra esteve em destaque. É uma alegria. Pronto, o coração está tão cheio que nem se sabe falar. Mas pronto, agradeço imenso, estou toda contente, a direção está muito contente, o resultado da gente, dos convidados, é lindo, lindo, lindo. Fizemos um trabalho muito dedicado, receberam-nos lá em Portugal com muita dedicação também e estão aqui e a Gala representa o nosso projeto. Este ano viajaram de Portugal 5 delegações de autarcas. Guarda, Covilhã, Sernancelho, Torre de Moncorvo e Peso da Régua marcaram presença no evento. Os autarcas serranos enalteceram a excelência do produto da casa, o queijo da Serra. As fronteiras são apenas geográficas, nunca serão históricas, e o queijo da Serra não tem fronteira. E o que é facto é que o queijo da Serra da Estrela está proliferado por todo o país, naturalmente, no território português, por toda a Europa e pelos Estados Unidos. E todas as pessoas sabem que quando estamos a falar de queijo da Serra, estamos a falar da Serra da Estrela. E esta cultura serrana, que está muito enraizada, é muito importante para... Também, através do queijo da Serra, nós podemos ter um pouco de Portugal aqui e, naturalmente, ajudar a dinamizar a nossa economia. É muito importante tudo isso. Não há dúvida que o facto de virmos ao encontro da nossa diáspora é sempre também motivo para darmos a conhecer as nossas terras. E o caso da Covilhã, que é uma cidade emblemática, aliás, falando num dos aspectos que a caracterizam e a notabilizam, é o turismo. É verdade que a Covilhã é muito conhecida por ser a Manchester portuguesa. Aliás, nós fabricamos todos os dias 65 km de tecido para as melhores marcas do planeta. Por sua vez, os restantes autarcas referiram a importância do produto e o estabelecer de relações e abrir de portas para outros produtos das suas regiões específicas, nomeadamente o vinho, a castanha e a amêndoa. Eu acho que nós já estamos todos ao nível, os produtos que chegam aqui a Nuor, que chegam a todos aos 4 cantos do mundo, eles atingem todos o mesmo patamar. Obviamente nós estamos numa altura em que valorizamos e estamos agarrados a um produto que nos é familiar, que é o queijo da Serra, como no mês de outubro, na altura de São Martinho, nos agarramos à nossa castanha, ou seja, cada produto, a seu tempo, ele consegue promover Portugal. E hoje Peso da Régua e o Douro abrem-se ao mundo. Se durante muitos anos nós trazíamos aquilo que era o nosso maior embaixador, que é o vinho do Porto, e trazemos-lo ao mundo, hoje o Douro e Peso da Régua têm uma estratégia diferente. Para além de querer continuar a trazer o vinho do Porto e os vinhos do Douro ao mundo, quer que o mundo também vá até ao Douro e vá até Peso da Régua. Trazemos também produtos que podem coincidir muito bem com o queijo da Serra, nomeadamente o vinho do Douro, que é um vinho de excelência e um vinho onde Torre de Moncorvo está inserido na região do Douro Superior, mas também algo que para nós é muito importante como produtores de amêndoa. Torre de Moncorvo é o maior produtor de amêndoa de Portugal e, portanto, trouxemos um produto IGP, que é a amêndoa coberta de Torre de Moncorvo, para estar nesta festa e neste encontro, cujo o rei, digamos assim, será mesmo o queijo da Serra da Estrela. No final, foram traçados novos objetivos para a próxima edição deste certame, que passa por levar os produtos da Serra da Estrela a outras áreas de implementação portuguesa,
nomeadamente a Virgínia e a Flórida. Paulo Cafofo, antigo presidente da Câmara do Funchal e líder do Partido Socialista Madeirense, vai ser o novo secretário de Estado das Comunidades, substituindo no cargo Berta Nunes. A tomada oficial do novo governo acontecerá no dia 30 de março. O antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal e ex-líder do PS Madeira, Paulo Cafofo, vai ser secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, sucedendo a Berta Nunes. Paulo Cafofo, de 51 anos, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Professor de profissão, foi docente em várias escolas da região autónoma da Madeira. Foi eleito presidente da Câmara de Funchal em 2013 e 2017. O autarca renunciou ao mandato de presidente da Câmara em junho de 2019 para ser o candidato indicado pelo Partido Socialista à presidência do Governo Regional da Madeira, perdendo as eleições para o Partido Social Democrata. Cafofo foi eleito presidente do PS da Madeira em junho de 2020, mas renunciou ao cargo depois do mau resultado do partido na região nas últimas eleições autárquicas, tendo sido substituído por Sérgio Gonçalves em fevereiro deste ano. Paulo Cafofo torna-se agora secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. A nova, a 94ª edição da entrega dos prémios de cinema da Academia de Hollywood, que provavelmente o senhor em casa viu, consagrou Coda, a versão americana do filme francês A Família Bélier, e a realizadora Jane Campion. A neozelandesa recebeu o segundo Oscar da carreira por O Poder do Cão, depois de ter vencido pelo argumento de O Piano, em 1994. A nova versão de Duna fechou a noite com o filme mais premiado desta edição dos Oscars, com 6 estatuetas. O luso-canadiano Luís Sequeira esteve uma vez mais nomeado para o prémio do melhor ator, ou melhor, do melhor guarda-roupa por um filme de Guillermo del Toro, mas desta vez por Nightmare Alley, Beco das Almas Perdidas, mas voltou a perder a estatueta. Smith subiu ao palco e pareceu agredir, como podem ver na imagem, o apresentador devido a uma piada sobre Jada Pinkett Smith, a mulher do ator. O elenco Príncipe de Bel-Air viria a ser registado escassos minutos depois e a rir-se descontraídamente de novo no seu lugar na plateia, como se tudo não tivesse passado de uma encenação, mas não foi. Bem, agora é a altura de irmos para o desporto, e o desporto, com certeza absoluta, que vai ter aqui um papel fundamental, porque daqui a pouco, às 8h15, vai haver o Canto Direto com os comentários do Ricky Durães e também dos comentadores residentes da SBT daqui a alguns momentos. Assim é, Luís, mas temos algumas notícias. Roberto Mancini, o treinador da Itália, apesar de ter falhado o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, vai manter-se no comando técnico da seleção italiana, asseguraram hoje os principais jornais desportivos do país. Devido à invasão da Rússia à Ucrânia, o duelo entre o Dinamo de Kiev e Sporting, dos oitavos de final da UEFA Youth League, teve de ser adiado. Nesta segunda-feira, a UEFA avançou que o duelo entre ucranianos e portugueses vai realizar-se a 7 de abril, na capital romena, Bucareste, a partir da 1 da tarde. Entretanto, o presidente do Benfica, Rui Costa, já arrancou contactos com treinadores estrangeiros para perceber a sua disponibilidade para orientarem as águias na próxima temporada, segundo o jornal Record. Segundo a mesma publicação, o dirigente encarnado procura um treinador que aposte na formação do clube e aposte em futebol ofensivo. André Pirlo e Shevchenko foram nomes associados ao Benfica em dezembro, após a saída de Jorge Jesus do cargo. Bem, ainda temos amanhã um grande jogo da nossa seleção no Estádio do Dragão. Decisivo, Portugal-Macedónia, e Cristiano Ronaldo referiu mesmo que é o jogo de todas as nossas vidas. Pois, e há uma coisa que hoje me irritou um bocadinho, foi o treinador da Macedónia do Norte ter chamado velhos José Fonte e também ao defesa central Pepe. Isso magoou, não é? Eles amanhã vão se vingar disso. Eu acredito que dos velhinhos vai rezar a história. Então agora, se me permitem, vamos voltar para a cotação do dólar, isto no espaço Schengen em Portugal, e também do real no Brasil e vice-versa. Vamos saber. 0,9115, 1,0970 para o euro.
portanto um pouco mais baixo do que é normal. 4,79 em relação o dólar em relação ao real, 0,20 para a venda. Hoje vi cair uns flocos de neve aqui pela janela, mas muito pouquinhos. Ontem à noite também, portanto o tempo anda em carrossel por aqui e por ali. Mas está muito frio. Está bastante frio hoje. Mas para lhe dar uma informação mais detalhada sobre as comunidades portuguesas, ou melhor, onde residem portugueses espalhados pela América, a Catarina Rebimbas fez a compilação disso. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 42 graus, Filadélfia com sol com 44 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 42 graus, Boston com sol com 40 graus, Hartford com sol com 40 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 40 graus, Miami com sol com 82 graus, Palm Coast com sol com 79 graus, Los Angeles com sol com 67 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 59 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Pronto, já tem essa informação e agora, para aqueles que dizem que nós estamos muito longe um do outro, vamos chegar agora mais pertinho para fazer o pequenino intervalo que é habitual e regressarmos para a linha aberta. Fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As eleições municipais estão à porta e a SPT vai ter em estúdio os 4 candidatos à variação do bairro Leste em Newark. No especial informação, no próximo dia 23, estará em estúdio Michael Silva. Dia 30, Jonathan Seabra. Dia 6 de abril, Lewis Weber. E dia 13 de abril, Anthony Campos. Assista no especial informação às entrevistas aos 4 candidatos a vereador do bairro Leste, aqui na SPT. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho dos imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim. Sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quero ser o seu próximo vereador. Vem aí a música do Minho para animar os corações. Cláudia Martins e os Minhotos Marotos estão de volta para 3 grandes espetáculos dos Estados Unidos. Sexta-feira, dia 1 de abril, jantar dançante, a partir das 7 no Clube Português de Yonkers. No sábado, dia 2, no Clube Lusitano Minhola, a partir das 7, jantar espetáculo. E no domingo, dia 3, na Casa do Minho em Newark, a partir da 1 da tarde, almoço espetáculo. Cláudia Martins e Minhotos Marotos voltam aos Estados Unidos para que o Minho continue a ser a música de Portugal, com o apoio da SPT Televisão. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito.
Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Sim, já sabe que pode ligar para aqui, para nós, através do 973-264-1462. E já sabe o que é que há de fazer, não é? Não baixe o telefone, baixe sim o som dele. Então, já sabe que a partir de momento, se tiver uma dúvida ou uma pergunta para fazer, temos muito gosto em responder, temos alguns minutos para isso. No entanto, amanhã eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores para uma pecinha que vamos apresentar que acho muito interessante, porque há muita gente que ainda tem dúvidas em relação aos sintomas do BA2, portanto, da Omicron, sintomas mais baixos desta nova subvariante, BA2, e também da gripe. Portanto, o Dr. Pinho vai explicar quais são as diferenças, só para ter uma ideia, não é? Que é muito importante, porquê? Porque há muita confusão e muitas vezes há pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Não se esqueça também que no próximo sábado, na Casa do Ribatejo, temos a Feira de Saúde, uma organização do Hospital Universitário, em parceria com a União dos Clubes, das 10 às 2 da tarde. E já temos a primeira chamada em linha. Muito boa noite, Linha Aberta, faz favor. Olá, boa noite. Olá, boa noite, minha senhora, como está? Bem, Luís. Então. Eu era uma pergunta que eu já falei com o Rico sobre esse assunto. Não sei se ele já resolveu alguma coisa ou se vai demorar por os meus bilhetes que eu tenho já na TAP desde 2019 e ainda não recebi o meu reembolso. Sim, nós enviámos já toda a informação, portanto, estamos à espera desse contacto da TAP. Lamentavelmente, eu penso que não estou enganado, a sua situação, a senhora comprou através de uma terceira companhia, correto? O Expedia? Não. A senhora foi... Foi diretamente com a TAP. Foi diretamente com a TAP. Portanto, esses poderão ser de mais fácil resolução. Eu estou à espera que me seja dada a luz verde para poder depois contactar com vocês. Eu tenho uma pergunta para fazer. A senhora pagou com um cartão de crédito Discover ou não? Não. Paguei com o cartão de crédito, mas foi com o Capital One. Pronto, então terá mais facilidade na resolução, porque quem pagou com Discover está com problemas. A TAP está a tentar resolver esse problema o mais depressa possível. Pois, mas eu paguei com o Capital One. Sim, pode fazer a disputa, não pode, Ricky, em relação ao cartão? Não, no caso dessa senhora, eu lembro-me agora, foram comprados em 2019, já não. Já não, porquê? Porque, portanto, há um prazo limite para uma disputa, pode disputar, o que é que vai acontecer? Portanto, vai ser revertido o valor, mas depois imediatamente não pode ter seguimento e vai novamente ser cobrado. Portanto, temos mesmo que esperar pela TAP. Eu fui informado que a TAP está a verificar toda a informação em relação a situações como estas, que não são assim tão pontuais, porque há várias pessoas na mesma situação. Agora, lamentavelmente, pode continuar a chamar para a companhia. Vamos ver se conseguimos alguma coisa o mais rápido possível. Esperemos que sim. Pois, porque eu já chamei várias vezes, realmente. Pois. A minha filha até na altura marcou, mas marcou através do chip ticket e ela realmente recebeu o dinheiro em seguida. Claro. Quando foi isso da pandemia. Nós vamos aconselhá-la. Ela recebeu. Vamos aconselhá-la a continuar a telefonar para a TAP, insistir, e sobretudo a uma hora de madrugada, quando há uma diferença de 5 horas com Portugal,
Portanto, se o fizer bem cedinho, tem possibilidade de poder ter acesso à linha telefónica e ao agente de serviço que a pode atender mais depressa do que se telefonar mais tarde. No caso dessa senhora, o problema... Foi como eu disse ao Rick, a verdade é que eu já liguei 3 ou 4 vezes, cada vez que eu ligo dá-me um número de casos diferente e nunca resolvem o assunto, por isso é que eu me atrevi a falar pessoalmente com o Rick, para ver se através de vocês poderia resolver a situação. Nós já informámos, creio que já informámos. Nós já informámos, já temos, portanto, eu acabei de receber a informação há poucos dias de 2 casos que remontavam também ao princípio da pandemia. Não depende nem só de nós, nem só do nosso contacto na TAP. Eu acredito que principalmente essas pessoas estão a fazer o possível porque eles também são os mais afetados, nomeadamente aqueles que trabalham na companhia mais perto das comunidades. Vamos ter que ter paciência, está certo? Um bocadinho mais. Vamos ter mais paciência. É claro que sim. Obrigado, eu também ficaria furioso nesta situação, mas esta telespectadora tem toda a razão. Já deveria ter recebido o dinheiro há muito tempo. É lamentável porque, Luís, estamos em 2022, 2019, para um bilhete para 2020, é tempo um refund, são 3 a 5 semanas, é lamentável. Claro. Temos mais uma chamada em linha. Muito boa noite, em linha aberta. Olá, boa noite. Boa noite, Sr. Rico. Boa noite a ambos os dois. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Eu tenho intenções de ir a Portugal. Eu já levei as 2 vacinas da Pfizer, eu e o meu marido. E agora teremos que levar a terceira, Não sei se é assim. Não é. Não precisa de levar a terceira dose da vacina. Aliás, não precisa de estar vacinado para entrar em Portugal. Precisa sim, até hoje, de um teste. Hoje surgiram várias informações que possivelmente essa necessidade iria ser levantada, contudo até o momento não foi confirmado, portanto tem que fazer um teste PCR 3 dias antes ou de antigênio 24 horas antes, mas... Qual será melhor? Eu vou na TAP, no dia 4. Eu recomendo o antigênio no mesmo dia, porque o PCR pode demorar mais do que isso 3 dias. E em que dia é que calha o dia 4? Em que dia da semana? Segunda-feira. Então tem que fazer de manhã aqui no PISC, se morar aqui em New Jersey, mora? Não moro, eu moro aqui no Bedford. Em New Bedford é muito fácil, pode ir a um City MD aí em New Bedford. E tem também ali os bombeiros. No próprio dia? No próprio dia. No próprio dia, depois tenho que saber. O antigênio, no próprio dia, está bem? Obrigadinho. Nada, sempre um prazer também. Podemos ir à vontade, não podemos? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Porque eu tive as 2 vacinas, mas logo a seguir veio aqui uma pessoa amiga e apagou-me o Covid. Não é necessário. O meu filho viajou ontem com um teste PCR tirado 72 horas antes. Podia ter viajado com um antigênio sem qualquer problema. Está bem? Eu tenho medo porque, quer dizer, a minha idade já é uma idadinha de 80 anos. É jovem ainda, então, 80 anos. Está bem? Muito obrigado. Ok, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Boa noite. E eu tinha de fazer uma pergunta. Comeste muito queijo da Serra? Não, por acaso nem sequer o provei. Nem sequer o provei, mas estava com muito bom aspecto. Para a Lídia Carlos Gramata, que nos está a perguntar se as crianças têm que estar vacinadas, depende. Daqui para lá, mais do que 12 anos, de lá para cá, mais do que 3 anos. Portanto, já sabe, são diferenças. Estamos à espera a todo momento, como disse o Ricky bem, que as autoridades americanas levantem esta necessidade que há de fazer um teste ao PCR ou antigênio. Eu ouvi hoje alguém falar no dia 8 de Abril, também se falou no dia 1 de Abril, também se falou no dia de hoje, como tu disseste há pouco. Portanto, ainda não temos a certeza. Esperamos que seja muito em breve para acabar de vez com toda esta situação. Sim, e há uma pequena contradição no site da TAP, que não é contradição, tem que ler tudo para entender exatamente o que é que está a acontecer. Exatamente, e agora o que vamos fazer? Vamos a um breve espaço comercial, voltamos já. A seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol.
E hoje temos 2 aniversários natalícios, portanto vamos saber quem são na rubrica Parabéns a você. Happy birthday to you. Vamos lá então. Saber quem é o primeiro feliz aniversariante da noite. É o Luís Fernandes, tem 80 anos. Muitos grande parabéns, idade, Luís. Grande idade, hein? Parabéns. Adriel Soares, 7 anos de idade, muitos parabéns. É como quem diz, temos os 7 e os 80, não é? Os 7 e os 80 e pelo meio está outro aniversário também, é o meu querido amigo Vítor Belo. Muitos parabéns também, Vítor. Vítor, parabéns também. Pronto, e agora vamos falar, antes de falar nisso, 8h15, daqui a cerca de 15 minutos, vamos ter o Canto Direto com o Ricky Dourenço e com os comentadores residentes desportivos da SBT. Entretanto, vamos despedir-nos de uma forma muito original. Há um brasileiro que é residente aqui em Newark também, e já residiu e reside e está no Brasil de vez em quando, chama-se Roberto Trevisan. Há muita gente que o conhece, é um excelente executante, é um excelente compositor, e ficou comovido com aquilo que se passou na Ucrânia, como todos nós. Então decidiu escrever uma música de apelo à paz, e o nosso colega Amadeu Maia fez o resto. Quando estamos em situação de guerra, existem voluntários de todas as formas. Temos os Médicos Sem Fronteiras, temos as pessoas que vão ajudar os refugiados que estão chegando nos países vizinhos, mas existem diversas outras maneiras de se ajudar. O Roberto Trevisan, ele é cantor brasileiro, já reside nos Estados Unidos desde a década de 80, e ele descobriu uma maneira e desenvolveu uma maneira de poder ajudar com uma música pedindo paz, não é isso, Roberto Trevisan? Sem dúvida nenhuma. É uma música, né, que chama Peace for Ukraine, ou Paz para a Ucrânia. É uma música de solidariedade aos nossos irmãos ucranianos que estão lá sofrendo, né, que a gente como pai vê aquelas crianças sofrendo, vê o país inteiro sofrendo. Então eu acho que foi tenho certeza, um presente que Deus mandou para mim aqui, para fazer essa música em conforto aos nossos irmãos ucranianos. Você convidou uma outra cantora para dividir essa música com você. Quem é essa cantora? Inclusive tem uma voz muito bonita, eu acho que faz parte da Black Music, né, americana. Fala um pouco sobre essa participação dessa cantora. Quem é? Sem dúvida nenhuma. Tracy Chapman é uma das grandes cantoras gospel dos Estados Unidos, e ela cantou com várias pessoas de back vocal, Paul McCartney, com Whitney Houston. Então ela foi back vocal de várias pessoas. Então eu fui presenteado por Deus com uma grande parceira musical, com a voz linda, uma voz de anjo, e tudo encalhou no momento para a gente mandar esse ato de solidariedade aos nossos irmãos ucranianos. Você me falou em off que todo o dinheiro arrecadado com essa música nas plataformas, você vai fazer uma doação para ajudar os refugiados. Como é que vai ser isso? Você está em contato, inclusive, com a Embaixada da Ucrânia aqui em Nova York? Isso mesmo. Na próxima semana já estamos indo na Embaixada ucraniana para levantar uma conta para eles, que todo o dinheiro levantado nas plataformas digitais, Spotify, Amazon, tudo que tiver, o que você puder ajudar, comprando uma música, vai diretamente para os nossos irmãos refugiados que estão agora indo para o mundo inteiro. Então é um jeito, um pouquinho, aquilo que vier, com certeza nós vamos dar de coração para aqueles que estão precisando no momento. É isso aí, vamos com a música de nome... Peace for Ukraine, paz pela Ucrânia. A ideia de mandar em inglês é porque o mundo inteiro fala inglês, né? Mas com certeza a nossa comunidade aqui, 90% também fala inglês e vai entender. Vamos lá. How can we still understand? For me, this is the end of the world. Russia, Ukraine, war for no reason. Killing people is insane, so I'm asking the world to end the war. Stop. Oh, Lord, please help them bring peace to the world. Come on, everybody, let's sing together, asking Jesus to come back soon. Come on, everybody, let's
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.